tudo bom? A nossa lição desta semana, a lição de número 8, o título é A Lei da Aliança. Será que a lei que Deus deu por meio de Moisés, ela tinha uma relevância apenas para as pessoas que viviam na época do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança? Ou esta lei também possui um significado e uma aplicabilidade para os nossos dias? Para você entender esse aspecto, é fundamental que você tenha em mente, por incrível que pareça, a doutrina da justificação pela fé. Se você compreender que a justificação é pela fé desde sempre, você vai chegar à seguinte conclusão: que se os israelitas foram justificados pela fé e não pelas obras, mas Deus pediu que eles adotassem um estilo de vida diferente, os crentes hoje, justificados unicamente pela fé, também recebem de Deus um pedido para que adotem um estilo de vida diferente daqueles que não conhecem a Deus. E obviamente que a obediência à lei de Deus, ela é a forma de nós adotarmos um estilo de vida diferente daqueles que não conhecem a Deus. Então nós vamos analisar isto nesse estudo e também evitarmos, óbvio, os dois extremos. O primeiro extremo é pensarmos que a lei pode fazer algo para nos salvar. E o segundo extremo é pensarmos que a salvação pela graça anula a importância da lei de Deus na vida do ser humano, na vida do cristão. Eu quero começar estudando com você um texto que está em Êxodo capítulo 12, verso 13. E o estudo de hoje eu vou basear na Nova Versão Transformadora. Vamos ver, você lembra que eu falei no início que para descobrirmos se a lei dada a Israel é importante, relevante e aplicável para nós, precisamos entender a doutrina da justificação pela fé, né? Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 13, nós temos algo de muito precioso para nos ajudar a entendermos um pouco da justificação pela fé no Antigo Testamento e, consequentemente, a justificação pela fé e a aplicabilidade da lei, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Êxodo 12, verso 13, é dito assim: mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. O que protegeu os israelitas da 10ª praga que Deus derramaria no Egito? A obediência à lei ou o sangue do cordeiro? O sangue do cordeiro. Então aqui nesse texto nós podemos aprender de forma objetiva que a graça salvadora de Deus estava disponível para o antigo Israel com base no sangue do cordeiro. Nunca existiu uma dispensação da lei, porque nunca existiu uma salvação pela lei. Perceba nesse texto também que antes de Deus dar os 10 mandamentos e os demais mandamentos ao povo de Israel, Deus já destacava a centralidade do sangue na libertação deles da escravidão egípcia e não as obras deles. Então o povo de Israel foi eleito por Deus unicamente por sua graça. E a mesma coisa acontece com a igreja hoje. É eleita unicamente pela graça de Deus. Só que nós temos que ter um cuidado com a palavra eleição. Porque muitos cristãos sinceros pensam que eleição é sinônimo de exclusão. Ou seja, se Deus elege alguém para a salvação ou para uma função, ele está excluindo outras pessoas da salvação. Mas a eleição divina não é excludente. Vamos ver aqui
Deuteronômio 7, verso 7, e eu quero explicar mais alguns detalhes para você sobre isso. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Eu li Deuteronômio 7, 7 a 9 para você ver uma coisa, que mais uma vez, o povo de Israel foi chamado por Deus não porque eles tinham algum mérito ou porque eles praticavam boas obras, mas unicamente pelo misterioso amor de Deus. Então aqui nós não vemos ainda nenhum vestígio de salvação pelas obras. Mas nós também não veremos ao longo do estudo um vestígio de abolição da lei. Você vai ver que graça e lei estão de mãos dadas. Outra coisa que você percebe nesse texto, ele fala que Deus elegeu, que Deus chamou Israel. Só que é muito importante termos em mente que Deus não chamou Israel para ser um clube exclusivo. Deus, ao eleger Israel, ele não excluiu as demais nações. Ao ele eleger Israel, ele tinha o objetivo de fazer de Israel um caminho para guiar outras nações a Deus. Nós já estudamos mais de uma vez isso ao longo do trimestre. Então, eu vou ler apenas dois textos que falam a respeito disso. O primeiro, Isaías 56, versículo 7, que diz assim: Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, ou de acordo com outras traduções, para todos os povos. E no contexto, Deus fala no verso 6 em abençoar os estrangeiros. No verso 4, ele fala também de abençoar os eunucos. Então o que você percebe? Que a eleição de Israel não é excludente. Que a graça de Deus, ela não é exclusiva a um grupo predestinado. Deus elegeu Israel, deu a sua graça a Israel, mas Israel tinha a missão de ser um veículo através do qual Deus comunicasse, Deus transmitisse esta graça às demais pessoas. Um outro texto relevante para essa discussão se encontra em Hebreus capítulo 2, verso 9. Vamos ver o que o texto diz. Diz o seguinte: Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Não diz aqui todos os predestinados. Não podemos colocar termos que não existem na Bíblia, né? Aqui é claro em dizer que a graça de Deus, que Cristo experimentou a morte por todos. Então, quando Deus elege Israel, a eleição não é exclusiva, não é exclusivista, não é a eleição calvinista que ensina, que Deus elege alguns e automaticamente exclui outros. Não, a eleição bíblica não tem nada a ver com isso. Um outro aspecto da lição dessa semana é que a lei faz parte da aliança até hoje. Por quê? Porque ela estabelece os limites da nossa relação com Deus e os limites da nossa relação com o próximo. Você lembra que eu li no início que o povo de Israel não foi liberto da 10ª praga do Egito por causa de suas obras. Lemos Êxodo 12, verso 13, né?
Eles foram libertos por causa do sangue. Então a salvação para eles foi por intermédio do sangue, assim como é para nós hoje, por intermédio só que do sangue de Cristo. Agora, se eles foram justificados, digamos assim, declarados justos pela fé em Deus e no sangue derramado, isso significa que nós também somos justificados pela fé em Deus e no sangue derramado de Cristo. Mas isso significa algo mais. Que se mesmo eles tendo sido salvos pela graça, eles tinham um estilo de vida diferente que os diferenciava dos povos pagãos, nós hoje devemos ter um estilo de vida diferente que nos diferencie daqueles que não são cristãos. E esse estilo de vida, ele é resumido nos 10 mandamentos. E por quê? A resposta é simples. Numa relação de aliança com Deus, isso envolve um relacionamento, né? Deus, por sua graça, nos salva, faz uma aliança de salvação conosco. Só que todo relacionamento, para durar, ele precisa de regras e limites, né? Se eu e você, por exemplo, um dia nos conhecermos pessoalmente, eu preciso conhecer os seus limites, você precisa conhecer os meus, para que nós possamos, né, respeitar os limites um do outro. Não existe relacionamento ou relação humana que perdure sem regras estabelecidas e sem limites. Então, a lei de Deus nunca foi dada para servir como meio de salvação, porque eles já tinham sido salvos pelo sangue do Cordeiro. A lei de Deus foi dada para que as relações interpessoais, tanto a relação do ser humano com Deus quanto a relação para com o próximo, estas relações fossem o quê? Preservadas. O decálogo, ele é um requisito fundamental para mantermos uma relação especial com Deus e com o nosso próximo. O era no passado e o é hoje da mesma forma. E eu vou lhe explicar o porquê. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, se você analisar Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, os 4 primeiros mandamentos mostram os limites que devemos ter e as regras que devemos ter para nos relacionarmos com Deus. Os últimos 6 mandamentos mostram os limites que devemos ter para com o nosso próximo e a forma de nos relacionarmos com o nosso próximo. Então você percebe, não tem como crer na abolição da lei se a lei serve para estabelecer regras e limites na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. Então você precisa ter isso muito claro em sua mente, porque se você entender que os israelitas foram justificados e eleitos pela fé, e Deus deu um estilo de vida para eles se diferenciarem dos pagãos, da mesma forma a igreja hoje é justificada, eleita pela fé e também recebe um estilo de vida diferente da parte de Deus para se diferenciar das demais pessoas que não conhecem a Deus. Quando Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, em Mateus 22, 36 a 40, ele não anulou a lei, muito pelo contrário. Se eu resumir, por exemplo, este livro aqui, quer dizer que ao eu resumir este livro, o restante do livro não tem mais importância. Muito pelo contrário. Se eu estou resumindo um livro é porque ele é importante para mim. E porque o resumo dele vai me ajudar a entender melhor o livro. A mesma coisa que Cristo fez em relação à lei. Quando ele diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Cristo está aqui resumindo o decálogo. Amar a Deus é obedecer aos 4 primeiros mandamentos da lei. Relacionar-se com Deus é obedecer os 4 primeiros mandamentos da lei. E amar ao próximo e se relacionar bem com o próximo envolve os últimos 6 mandamentos da lei. Então, longe de abolir o decálogo, Cristo está o quê? Aprovando, reforçando, demonstrando que a base do decálogo é o amor a Deus e o amor ao próximo.
É por isso que em Mateus 7,12 Jesus disse, né, que a lei e os profetas dependem do amor, ou seja, dependem de eu não fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim. Então você percebe que a Bíblia tem uma lógica, tem uma coerência, não existe uma incoerência, uma abolição dos escritos do Antigo Testamento em relação ao Novo. A Bíblia é uma sequência lógica e uma revelação progressiva do plano de salvação. A Bíblia nos mostra isso. Outro detalhe importante, a palavra lei, né, do hebraico Torá, ela significa instrução, né, ou ensino. Esta palavra não se refere somente ao decálogo. Pelo contrário, ela se refere a todos os ensinamentos de Deus que estão nos escritos de Moisés. Obviamente que nos escritos de Moisés existem leis de ordem moral, de ordem cerimonial, civil, religiosa, até leis agrícolas, não é? Mesmo que o povo de Israel não fizesse esta divisão de leis, existem leis com naturezas diferentes na lei de Moisés que é a lei de Deus, né? E nós podemos perceber que sempre que os profetas bíblicos falam que há bênção em obedecer à lei de Deus, eles estão mostrando para nós que um dos propósitos da lei é fazer com que não sigamos os maus caminhos. Por exemplo, para Israel, a lei na aliança mostrava a eles que eles não podiam seguir os caminhos das outras nações. Para nós, a lei nos mostra que não devemos seguir os caminhos das outras pessoas. Isso significa que não vamos falhar? Claro que não, nós somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Mas ao mesmo tempo temos um sumo sacerdote que quando pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz 1 João 9, 1 João também capítulo 2, versículo 1. E aí o Salmo 1, verso 2 diz assim, né? Que bem-aventurado é o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, como abolir algo que pode trazer bem-aventurança, felicidade para o ser humano? Não salvação, mas orientação. Agora, por que a lei faz parte da aliança com Deus? Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu também preciso destacar para você o seguinte: Deus, além de ser o nosso Criador, a Bíblia nos mostra que Deus é também legislador da lei. Em Tiago 4,12, Deus é chamado de legislador, assim como também no Antigo Testamento. Então, se Deus é o legislador da lei e é o Criador do universo, isso quer dizer que todo o universo é regido por leis físicas, por leis naturais, leis matemáticas, leis da química, leis morais e leis de cunho espiritual. Deus é um ser moral, não amoral ou imoral. Sendo um ser moral, a lei é um reflexo do caráter de Deus. E a Bíblia diz em Malaquias 3,6, né, Tiago 1,17 e Hebreus 13,8 que Deus não muda. Se o caráter de Deus é imutável, é óbvio que os princípios que refletem o caráter de Deus também são imutáveis. É por isso que os princípios dos 10 mandamentos são imutáveis e eles são importantes até mesmo em nossos dias. O propósito dos 10 mandamentos nunca foi, nem nos dias de Israel, e não é hoje, de salvar o ser humano. O ser humano não tem como ser salvo por suas obras. Efésios 2, 8 e 9 é muito claro a respeito disso. Agora, o propósito da lei é definir o nosso dever para com Deus, ensinar-nos a nos relacionarmos com o Deus da aliança, por meio dos 4 primeiros mandamentos,
e o propósito também é nos ensinar a nos relacionarmos com os nossos semelhantes e a definir os nossos limites para com os nossos semelhantes, de acordo com os 6 últimos mandamentos. Ou seja, a lei não era um meio de salvação para Israel, era o resultado de Israel ter aceito a graça de Deus e entrar numa relação íntima com Deus, né? Então, ao adotar a lei como estilo de vida, isso impedia que os israelitas adotassem uma outra filosofia e um outro estilo de vida que não fosse algo ensinado por Deus. Da mesma forma hoje, se você e eu adotarmos a lei de Deus como norma para a nossa vida, isso vai evitar com que aceitemos uma filosofia que não é judaico-cristã e vai evitar que nos portemos como outras pessoas que não conhecem a Deus. Mas fique bem claro isso na sua mente. A lei ajuda a nós nos relacionarmos com Deus na esfera dele e com o próximo na esfera do próximo. Mas a lei não é meio de salvação, porque antes de dar a lei em Êxodo 20, lemos em Êxodo 12, verso 13, que Israel foi liberto pelo sangue do Cordeiro. E para irmos para a parte final, a graça de Deus, dada aos israelitas e dada a nós hoje, ela é incondicional e imerecida. Nós não merecemos a graça. E não há uma condição para recebermos a graça. Tá? Então a graça é imerecida e é incondicional. Agora, as promessas da aliança, da graça, elas são condicionais. Então, para nós recebermos certas bênçãos, a obediência é necessária. Você pode dizer, Leandro, você não está ensinando salvação pelas obras? Não. A obediência não faz com que Deus cumpra as suas promessas no sentido de, já que o Leandro obedeceu aquele mandamento hoje, então hoje eu vou ajudar ele, vou abençoar ele por ele ter obedecido esse mandamento. Deus não faz isso. A obediência, na verdade, prepara o terreno do coração para receber as promessas, o cumprimento das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são dadas pela graça de Deus. Ok? Então, aqui em Êxodo 19, verso 5, nós vemos que o recebimento das promessas tem uma certa condicionalidade, né? Êxodo 19, verso 5, diz o seguinte: agora, se, olha a conjunção aqui, perceba aqui a condição, ó. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Então as promessas, a salvação, tudo é incondicional. Mas o receber as promessas é condicional a quê? A nós sermos fiéis a Deus, a nós obedecermos a Deus, né? E aqui uma outra coisa que eu destaquei para nós: quando você aceita as obrigações para com a aliança de Deus, não como meio de obter as bênçãos de Deus, mas como uma manifestação exterior do seu desejo de ter essas bênçãos, aí a coisa muda de figura, né? Você não pode jamais colocar a carroça na frente dos bois. Eu vou obedecer para ser salvo. Eu vou obedecer para ser abençoado. Não. Eu vou obedecer porque eu já fui salvo pelo sangue do Cordeiro. Eu vou obedecer porque Deus já me prometeu abençoar se eu fizer a minha parte na aliança. Então esta é a postura correta que devemos adotar. E eu finalizo o estudo lendo para você uma citação de um teólogo evangélico, J. Barton Pine. Em 1981, na sua obra, ele escreveu o seguinte: descartar indiscriminadamente os mandamentos dados no Sinai como um ministério de condenação e da morte, como muitos fazem usando 2 Coríntios 3, 7 a 9,
não passa de uma evidente compreensão errônea do Antigo Testamento. A lei não era, de forma alguma, um fardo impossível, de acordo com Deuteronômio 30, 11 a 14. Israel amava a lei, Salmos 1, verso 2 e 119, verso 167. O requisito essencial da lei era a fé e a crença em Deus, Deuteronômio 1, 32 e 9, 23. Então, este teólogo evangélico mostra claramente, não é, para nós que não podemos indiscriminadamente dizermos que a lei dada no Sinai é um ministério de morte. Ela pode se tornar um ministério de morte se eu não aceitar a Jesus e ela exercer a sua função condenatória sobre mim. Mas quando eu aceito a Jesus, ela não é mais um ministério de morte. Pelo contrário, ela vai servir de padrão para guiar a minha vida nos bons caminhos, para que eu possa viver de uma forma diferente e assim influenciar outras pessoas para o bem. É por isso que na nova aliança, que agora é com base não no sangue de cordeiros, mas é nova, porque é baseada no sangue de Cristo, a lei de Deus continua tendo a sua importância. É o que diz Hebreus 8:10, texto que está, na verdade, repetindo o que está em Jeremias 31, 31 a 34. Hebreus 8:10 diz assim: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Teria lógica em Deus imprimir na mente e escrever no coração leis abolidas? Totalmente irracional. Se ele deseja imprimir a lei em nós e inscrevê-la em nosso interior por meio do Espírito Santo, é porque a lei é eterna como é eterno o próprio Deus. Eu sou um pecador como você e eu sei que quando você olha para os 10 mandamentos, às vezes você se desanima. E eu também desanimo. Porque há coisas nos 10 mandamentos que eu não gostaria que estivessem ali, por causa da minha natureza pecaminosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você que é meu irmão, que frequenta, não importa a igreja que você frequente, eu quero te dizer uma coisa. É mais honesto e agradável diante de Deus nós reconhecermos que temos fraquezas e que não conseguimos atingir o ideal da lei de Deus, do que tentarmos adaptar a lei de Deus para servir aos nossos caprichos, aos nossos gostos pessoais e para que se harmonize com o nosso estilo de vida pecaminoso. Então você acha difíceis os 10 mandamentos? Fala com Deus sobre isso. Diga: Senhor, está difícil para mim os 10 mandamentos. Ou especialmente um em específico, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º, não importa. Senhor, está difícil para mim, mas já que a sua graça é transformadora, já que 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, me transforma, Senhor, e me ajuda a continuar lutando contra essa minha debilidade. É muito agradável e é muito honesto diante de Deus esta postura do que tentar abolir a lei para se sentir, entre aspas, menos culpado. Então tem uma postura correta para com a graça e tem uma postura correta para com a lei. Na próxima semana nós vamos estudar a lição de número 9 e eu peço que você não perca esta lição, não tenha preconceitos. Nós vamos ver o sábado na nova aliança. Será que existe base bíblica para crermos que a guarda do sábado também faz parte da nova aliança? Olha, você vai se surpreender com o estudo da próxima semana e é por isso que você não pode perder. Tá bom? Que Papai do Céu guarde a sua vida, que você tenha uma relação muito agradável com Deus e com aqueles que estão ao seu redor.